Será que realmente Deus existe? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. O que é essa foto aqui? Essa é a foto de Hilbert, David Hilbert. Você pode dizer assim, Rodrigo, tá, já que você quer falar de religião, vamos começar falando de Deus. Deus existe? Você pode provar que Deus existe? Eu vou mudar de câmera para confessar um outro segredo para vocês. Já que aqui você vai ter o Rodrigo Silva humano, a primeira coisa que eu me frustrei ao estudar sobre isso foi descobrir que eu não posso provar a existência de Deus. Não foi erro de edição, não é porque eu estou nervoso ao vivo. A frase é esta mesma. Eu não posso provar que Deus existe. Você talvez fale assim, então obrigado, já vou zapear o canal aqui ou sair da Novo Tempo aqui, porque já falou que Deus não pode provar que Deus existe, então acabou. Não, é uma vantagem isso. Sabe por quê? Eu descobri na filosofia e na matemática que há muitas verdades que você não pode prová-las porque elas são autoevidentes. Aquilo que você pode provar matematicamente é um teorema, mas há coisas que você não pode provar, mas também não tem como refutar porque é lógico demais. Essas coisas que são autoevidentes, que estão acima do calibre mental humano poder provar, são chamadas de axiomas. Axioma, pode perguntar para qualquer filósofo ou matemático, axioma é uma verdade autoevidente que não tem como refutar, mas ela é tão grandiosa que você não tem como provar. Por exemplo, aquela máxima aristotélica da não contradição. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Quando eu digo que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, Aristóteles, eu estou colocando uma verdade que ninguém pode negar. Mas você tem como provar isso? Você tem como falsear isso? Como ter uma coisa sendo e não sendo ao mesmo tempo? Não, o axioma você estabelece, eu diria até, pela fé. Quer um outro exemplo de axioma? Aí você vai entender o porquê que eu apresentei aqui. David Hilbert apresentou um axioma dele sobre o infinito. E ele fez uma proposta. Os matemáticos gostam de imaginar isso. Imagine que você tenha um hotel infinito, com infinitos quartos. E esse hotel infinito também tem infinitos hóspedes, de modo que cada quarto está com um hóspede. Agora, raciocine na problemática. Raciocine comigo. Um hotel infinito, todos os quartos estão ocupados. Então, Hilbert pergunta, como é que você consegue colocar um hóspede a mais num hotel infinito que já está com os quartos infinitamente lotados? Como é que você faria? Tem uma solução. Sabe o que Hilbert propôs? Vou mostrar para você. É simples. Se o hotel é infinito, então é possível que a pessoa sempre pule de um quarto para o outro. O que está no quarto 1 pule para o quarto 2, o do quarto 2 para o quarto 3, do 3 para o 4, e assim vai vagar um quarto e você pode colocar essa pessoa aqui. Isto é lógico, é matemática, isto é um axioma. Não tem como refutar isto. Qualquer pessoa inteligente sabe que Hilbert está correto, porém, você não tem como provar isso, você não tem uma régua, nenhuma visão do infinito para ver que realmente isso funciona. Ora, se Deus pudesse ser provado pela mente humana, Deus seria um teorema, seria pequeno demais para ser Deus. Por isso, Deus não é teorema, Deus é axioma. Eu não provo Deus, é uma verdade autoevidente. Deus é um axioma como o infinito. Você apenas aceita, mas você não prova. Mas já que eu não posso aceitar e provar, o que eu posso falar sobre Deus? Bem, você sabe que eu gosto muito de fazer perguntas. Muito de fazer perguntas. Eu aprendi isso com os judeus. Os judeus sempre gostam de responder uma pergunta contra pergunta. Jesus é o exemplo máximo. Quantas vezes na Bíblia alguém perguntou algo para Jesus e ele respondeu contra pergunta? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Como a lês? Uma vez perguntaram ao rabino, por que vocês judeus gostam tanto de responder uma pergunta contra pergunta? Ele respondeu, há algum mal nisso? Então, partindo disso, eu quero citar um rabino judeu. Abraham Heschel. Ele disse, estamos mais perto de Deus quando fazemos perguntas do que quando pensamos que temos as respostas. O que Heschel quis dizer com isso? É que Deus é tão grandioso, que quanto mais eu me aproximo dele, eu fico com mais perguntas do que respostas. Não significa que eu não tenha certezas.
Mas Deus é muito grandioso para caber no escopo mental de alguém, a ponto de maneira arbitrária dizer, prove que Deus existe. Como eu disse, Deus não é teorema, Deus é axioma. Agora, onde eu começaria a fazer as perguntas de Deus? Como é que você começa a conhecer as obras de um artista? O caráter de um artista, a personalidade de um artista? Não seria talvez por suas obras? Então quero convidar você de novo a abrir a sua Bíblia comigo. Desta vez eu quero convidar você a abrir no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20. Aqui tem um lugar onde nós podemos começar a nossa busca de Deus ou fazer as nossas perguntas sobre Deus. Preparado aí? Romanos, capítulo 1, versículos 19 e 20. Se você tiver uma Bíblia em sua casa, pegue a Bíblia, leia. A Bíblia é um clássico da humanidade. Só para vocês terem noção, há 2 dias atrás eu estava relendo a Metamorfose de Kafka. Então, se eu posso ler o Kafka, por que não posso ler a Bíblia Sagrada? Vamos ler a Bíblia. Romanos, capítulo 1, 19 e 20 diz assim: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. E, se me permitirem, quero citar um outro texto, Salmo 19, versículo 1, que também declara, Salmo 19, verso 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Bom, se eu posso começar a minha busca por Deus fazendo perguntas, se eu posso começar a perguntar a partir das obras de Deus, que perguntas eu poderia fazer para provocar a sua mente nessa noite? Então, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: quando eu olho o cosmos, por exemplo, quando eu olho a natureza, a primeira pergunta é esta aqui. Vamos ver se ela está no ponto aqui. Enquanto eles estão colocando ali, é uma pergunta de Leibniz. Por que existe algo ao invés de nada? Gente, essa é o mistério da existência, não é algo que fascina somente a mim. Eu já li vários filósofos que sempre falam sobre o mistério da ciência. É o mito de Sísifo, sabe? Porque o Camus falava muito sobre isso, Wittgenstein. Por que as coisas existem? Elas existem, mas por que existe algo ao invés de nada? Perguntava Leibniz. Leibniz era um gênio, Gottfried Leibniz. Só para você ter uma noção, ele cria em Deus e na Bíblia. E aos 8 anos de idade, ele estudou sozinho grego e latim. Aos 21 anos de idade, ele já tinha o seu primeiro doutorado. E aos 13 anos de idade, ele tinha criado a máquina de calcular, que é ancestral da calculadora. E Leibniz perguntou, por que há algo ao invés de nada? Você sabe que do nada, nada se produz, já diziam os latinos, ex nihilo nihil fit. Então vamos imaginar esta pergunta de Leibniz, por que há algo ao invés de nada, com os conceitos da ciência moderna. Você sabe que o cosmos hoje é dito que começou pelo Big Bang. O Big Bang é uma teoria muito famosa, vários físicos a defendem, que num segundo de Planck, a menor unidade de tempo, de uma explosão cósmica, surgiu tudo. Tudo. Antes do Big Bang, segundo muitos físicos, não havia nada. Não havia tempo, não havia espaço, não havia gravidade, não havia ondas, não havia nada. Ora, se do nada, nada se faz, e este é outro axioma, do nada, nada se faz, 0 mais 0 é igual a 0. Se não havia nada antes do Big Bang, por que hoje há tudo? Veja bem, eu não posso racionalmente dizer que do nada tudo passou a existir. Quando eu digo nada, é nada mesmo. Não havia gravidade, não havia tempo, o tempo que nós conhecemos, não havia espaço. Então tem que ter uma causa primeira que causou tudo isto. E esta causa não pode ser ela mesma causada por ninguém. Ela tem que ser eterna, porque ela existia antes do tempo como nós o conhecemos, antes do tempo sideral. Ela tem que ser onipresente, porque ela existia antes do espaço. Essa causa é aquilo que a Bíblia chama de Deus. Por que há algo ao invés de nada? Se não havia nada, hoje era para não ter nada. A menos que eu aceite uma causa, ela mesma, incriada, não começada, não derivada. Além disso, eu quero fazer outra pergunta para você. Uma segunda pergunta. Além de perguntar por que há algo ao invés de nada,
Aliás, antes de fazer essa pergunta, eu quero citar, para não ficar parecendo apenas que eu estou colocando posição de crente, eu quero citar a opinião de um astrônomo respeitadíssimo, ganhador do prêmio Granford de astronomia, que é equivalente ao prêmio Nobel, se fosse da área, Alan Sandage. Dr. Alan Sandage foi o que calculou a velocidade com que o universo se expande. E quando ele se deparou com esta pergunta que eu fiz para você, por que algo ao invés de nada, veja o que ele descobriu e o testemunho dele. Ele disse: eu era quase um ateu na juventude. A ciência foi que me levou à conclusão de que o mundo é muito mais complexo do que podemos explicar. O mistério da existência só o posso explicar mediante o sobrenatural. É um cientista falando isso. Acho que é bastante improvável que tal ordem tenha vindo do caos. E ele continua: tem de haver algum princípio organizador. Deus, para mim, é um mistério, mas ainda é a melhor explicação que tenho para o milagre da existência. Porque existe algo ao invés de nada. Dr. Alan Sandage. Ou seja, quando alguém fala na faculdade, religião é coisa para deixar fora da universidade, eu tenho aqui o homem que calculou a velocidade com que se expande no universo, um dos maiores cosmólogos que já estudaram o Big Bang. Agora a segunda pergunta, você está pronto para ela? A primeira foi se não há Deus, porque há algo ao invés de nada. A segunda pergunta, qual o sentido de tudo? Essa pergunta é Alfred Jules Ayer, um filósofo. Qual o sentido de tudo? Eu vou explicar para você o que ele quis dizer com isso, usando um outro filósofo chamado Wittgenstein. Vamos ver aqui quem foi o Wittgenstein e o que ele disse. O sentido do mundo deve estar fora dele. No mundo, tudo é como é. No mundo, tudo é como é e acontece como acontece. Nele, isto é, no mundo, não há valor. E se houvesse, o valor não teria valor. Se houvesse um valor que tenha valor, então deve permanecer fora de todos os acontecimentos e do ser peculiar, pois todos os acontecimentos e o ser peculiar são acidentes. Rodrigo, você deu um nó na minha cabeça. O que é isso? Quem é estudante de filosofia e está me assistindo, ficou confortável com Wittgenstein. Quem não é da área de filosofia, eu vou tentar simplificar para você. Então eu vou pedir licença aos acadêmicos, a você que estuda, para colocar a coisa de maneira simples, porém não simplória. Imagine que eu tivesse aqui, bom, vou pegar essa revista. Vamos supor que, até aproveito e já faço aqui a propaganda, tá bom? Vamos supor que essa revista fosse um enorme, de um cartão de crédito. E vamos supor que um ser extraterrestre vê a Terra e vê que eu pego esse cartão de crédito e levo até um lugar, aproveita e vai fazendo propaganda aí do guia de estudos. E a pessoa me dá coisas a partir do momento que eu entreguei aquele cartão de crédito e o ser extraterrestre está observando. Eu entro da floricultura, dou o cartão, ele me entrega flores. Quando eu saio, aquele ser extraterrestre, ele pega o cartão e ele tenta, através do cartão, descobrir qual é o mistério, como é que aquele cartão tem o poder de obrigar as pessoas a me entregarem coisas. Por mais que ele examine o cartão com lupa, ele não vai chegar a conclusão nenhuma. Por quê? O cartão, por ser um elemento delimitado, ele só tem sentido no que está fora dele. Isto é, na economia, no banco, no sistema financeiro. Você nunca vai entender um cartão olhando para o próprio cartão. Porque, como disse Wittgenstein, o sentido de um objeto fechado, de um elemento fechado, de um sistema, está sempre fora dele. Isto não é só Wittgenstein que diz. Muitos físicos, matemáticos, cosmólogos dizem a mesma coisa. O sentido de algo está sempre fora dele. Ora, se o universo é delimitado, não estou entrando no mérito da questão se o universo é fechado ou é aberto, mas se o universo é delimitado, pela lógica de Wittgenstein, de todos os cosmólogos que eu podia citar, o sentido do universo tem que estar fora dele, assim como o sentido do cartão também está fora dele. Agora, se não há nada fora do universo, então o universo não tem sentido. Se o universo não tem sentido, qual é o significado da nossa existência? E a última pergunta que eu gostaria de fazer para vocês aqui, nesta noite, além de perguntar qual é o sentido de tudo, por que a música ao invés de ruído? Esta frase foi falada por Hubert Reeves, que é um astrônomo, e ele a copiou numa contextualização nova de Shakespeare, do Hamlet. Por que a música ao invés de ruído? Perceba, porque há algo ao invés de nada, mas as coisas não apenas existem. Elas existem, mas elas existem numa lógica.
existe música, existe sentido, existe sinfonia. Ora, com Newton nós descobrimos que o universo tinha leis. Com Einstein nós descobrimos que o universo tem energia. E com Watson nós descobrimos o DNA e percebemos que o universo tem informação. Por isso que eu quero ainda fazer mais uma pergunta essa noite. Eu quero mais uma pergunta aqui. Coloca para mim mais uma que eu preparei aqui. Por que a música ao invés de ruído? E a última. De onde vem a nossa ideia de Deus? Eu fiz perguntas para você, percebeu? Por que existe algo ao invés de nada? Qual o sentido de tudo? Se o sentido de um sistema tem que estar dentro dele e o universo é tudo o que existe, então ele não tem sentido, porque o sentido tem que estar fora dele. Por que a música ao invés de ruído? As coisas não apenas existem, elas existem organizadas. E por fim, de onde vem a ideia de Deus? Entre nas caravelas de Cabral, chegue aos índios que aqui havia no Brasil, eles já tinham uma ideia de Deus. Você pode ir com Marco Polo até o Extremo Oriente e já falavam de Deus ali. E no coração, de onde vem a nossa ideia de Deus? De onde vem a nossa ideia de Deus? E repito, por que a música ao invés de ruído? Eu estou repetindo essas perguntas porque eu quero que elas fiquem na sua cabeça. Mesmo os astrônomos, que são ateus, céticos e evolucionistas, até se traem dizendo, quando o universo foi criado, interessante, o universo foi criado, mas não teve criador. E eles mesmos admitem, como o falecido Stephen Hawking, que o universo está como um quarto arrumado direitinho para você. Sabe quando você está morando fora de casa e você chega em casa e o seu quarto está com a colcha que você gosta e ali está aquele suco que você gosta e o seu violão naquele lugar ali e o seu sapato arrumado no seu lugar, você vê que o seu quarto não apenas está arrumado, ele está preparado para você. Mais do que a palavra de um pregador, isto é a palavra dos cientistas. Stephen Hawking dizia que o universo parece ter sido preparado para nós. E talvez esta que é a grande angústia de um ateu. Sentir-se grato, mas não ter ninguém para agradecer. Eu quero fazer um apelo para você nessa noite. Eu quero começar esse apelo dizendo uma coisa para você. Eu falei na entrevista ali que eu sou o mais relutante dos convertidos. Você se lembra? Some a isto uma outra característica minha. Eu sou de Minas Gerais e dizem que o mineiro é desconfiado. E eu sei que quando um canal de TV, especialmente religioso, faz um apelo, você já fica pensando assim, o que ele vai querer de mim? Quando oferece um guia de estudo, depois vai pedir meu cartão de crédito para poder entrar numa pirâmide, para dar um dinheiro para a igreja. Não. Eu tenho um nome a zelar. Eu não colocaria o meu nome aqui se fosse para pedir dinheiro para você. Não é isto. O apelo que eu quero fazer é para que você reflita um pouco nas perguntas que eu fiz e tente respondê-las da maneira mais pessoal que você puder. Eu vou repeti-las para você, porque bom professor repete. Por que há algo ao invés de nada? Por que há música ao invés de ruído? As coisas não só existem, elas existem organizadas. E o universo, Stephen Hawking, parece que foi preparado, planejado para que você estivesse aqui. E de onde vem o sentido de tudo? E de onde vem a ideia de Deus? Meu amigo, olha para mim aqui agora. Em nome de Deus, eu quero fazer um apelo para você. Eu não quero convencer você. Eu quero testemunhar para você. Deus é uma coisa muito boa. As pessoas não negam a existência de Deus porque é uma ideia ruim. Pelo contrário, muitos negam porque parece bom demais para ser verdade. E ouça agora, não o acadêmico, não o que fez doutorado. Ouça o Rodrigo